Sejam muito bem-vindos à 7ª aula de conversores estáticos de potência para acionamento de máquinas elétricas. Hoje a gente vai estudar então um pouco sobre a modelagem em pequenos sinais da máquina síncrona a ímã permanente. Só relembrando o que a gente viu na aula passada. Na aula passada nós determinamos as equações de tensão e torque variável de referência do rotor, onde o nosso principal objetivo então era determinar essas expressões, onde eu estou mostrando aqui, das tensões VQDO e também a equação de torque, né? Então nós determinamos a equação de torque. Bom, nós fizemos algumas representações da equação, mas aqui a gente mais vai utilizar essa que eu estou sinalizando aqui embaixo, tá? Bom, nós também fizemos algumas análises em regime permanente dessa máquina. Obtivemos o modelo em regime permanente e chegamos na conclusão de que essa máquina, ela, dependendo da estrutura de como ela é montada, ela tem um torque síncrono e pode ter também um torque de relutância. Esse torque de relutância ele vai existir se nós tivermos então um ímã dentro do rotor, como a gente viu nas outras aulas, né? Quando temos um ímã dentro do rotor, nós temos que a indutância L e Q, que eu estou sinalizando aqui, elas não são iguais. Porque a gente viu que a relutância ela muda de um eixo, do eixo direto para o eixo de quadratura. Agora, se nós temos ímãs superficiais colados, né, no rotor, aí nós temos que LQ e LD eles são iguais. Daí esse torque de relutância ele desaparece, né? Deixa eu arrumar já isso aqui. Ok? Bom, então vejamos que quando nós temos um torque de relutância, no final das contas a gente acaba tendo um torque maior, né? Como a gente consegue perceber aqui, esse valor de torque ele acaba sendo um pouco maior. Tá. Na aula passada também eu acabei adicionando um materialzinho sobre como obter coeficiente de atrito do rotor, né? Que eu não cheguei a comentar na aula passada, mas eu vou adicionar agora no slide, tá? Então digamos que você não sabe o coeficiente de atrito e gostaria de determinar isso na bancada, né? Como é que você pode fazer isso? Veja, a gente pode obter ela através da expressão do torque, tá? Como é que é a expressão do torque? Deixa eu escrever ela aqui ao lado. Ó, a gente sabe que a expressão do torque ela é dada assim, né? O torque vai ser igual então ao momento de inércia vezes a derivada da velocidade angular mais o coeficiente de atrito, né? Vamos chamar de Bm, vezes a velocidade mecânica. Tá? Aqui, se nós tivermos se nós tivermos com a velocidade elétrica aqui, né? Aí tem que multiplicar por P sobre 2, né? Deixa eu ver se é P sobre 2 ou... Vamos ver, ó. Velocidade mecânica vai ser igual a 2 sobre P na velocidade elétrica. Então aqui é o contrário. Então aqui vai ser 2 sobre P. E mais aqui o torque externo, né? O que a gente chama de TL. Aí digamos que você está trabalhando em regime permanente, tá? Se você botar a máquina em regime permanente, essa derivada aqui vai a zero. Então o que me sobra é o seguinte, me sobra aqui o torque eletromagnético menos o torque mecânico vai ser igual ao Bm, que é o coeficiente de atrito, vezes ômega-m, que é a velocidade mecânica. Então daqui você pode estimar a tua velocidade mecânica. Então vamos botar aqui o torque eletromagnético menos o torque mecânico, é um torque externo, esse TL, né? Dividido por ômega-m. Só que a gente viu também que o torque eletromagnético
ela é dada pela seguinte expressão. Vamos encontrar ela aqui, ó. Ela está aqui embaixo, né? Onde eu estou apontando aqui com o mouse. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou apagar já essa parte aqui de cima. Vou escrever aqui a expressão do torque, tá? Vamos ver, eu tenho aqui o torque vai ser igual a 3 meios de P sobre 2 lambda M de IQS. Eu vou fazer o exemplo aqui para tornar mais fácil, né? Um rotor que tem os ímãs superficiais, né? Colados na superfície do rotor. Então esse LD e LQ eles são iguais, então isso aqui fica igual a zero. Então nós temos apenas essa expressão aqui. Bom, vamos fazer uma consideração que TL é igual a zero. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui BM vai ser igual ao que? Vai ser igual então a 1 sobre ômega M. Vai multiplicar então o torque, né? Então vamos colocar tudo aqui em cima. Então ficaria 3 meios de pó sobre 2 vezes lambda M vezes quem? Vezes IQS, né? Multiplicar por IQS. Então como está em regime permanente, eu vou botar com letra maiúscula aqui, tá? Ok? Então nós temos essa expressão aqui, tá? Daí o que tu pode fazer aqui, ó? Pode fazer o seguinte, tu pode usar o IQS mesmo, né? Ou o equivalente, né? Vamos botar aqui em regime estacionário, que daí ficaria a raiz de 2 vezes o valor eficaz, né? Então, tu poderia medir isso lá, né? Bom, mas vamos fazer uma simulação aqui só para a gente verificar se isso funciona mesmo, tá? Então, eu tenho algumas simulações montadas já aqui, tá? Deixa eu abrir o pecinho aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. No PSIM, a gente pode definir o coeficiente de atrito da seguinte forma, tá? Vou escrever aqui. O coeficiente de atrito no PSIM ele é definido assim, ó. O coeficiente de atrito vai ser igual ao momento de inércia dividido pelo... ele chama isso aqui de a constante de tempo do eixo, tá? O T-shaft. Certo? E esse valor aqui que você define no PSIM. Se você clicar aqui duas vezes, ó, eu botei aqui o shaft time constant igual a 0, tá? Mas eu poderia, por exemplo, colocar ele igual a, por exemplo, 0.1, tá? Então se eu botar ele igual, ou vamos botar aqui igual a 1, tá? Para ficar mais simples. Tá? Então o shaft time constant ele é igual a 1. Então aqui nós definimos, ó, momento de inércia igual a 1,79 milho. Então, se eu fosse fazer aquela simulação, ó, veja que aqui ficaria então esse valor aqui dessa constante tempo é igual a 1, então nós teríamos que o B seria igual ao J, né? Então seria igual a 1,79 também, tá? 0,0179. Certo? Então esse seria o nosso coeficiente de atrito que eu teria, né, nesse dispositivo. Agora vamos calcular para ver se isso é real. Então eu vou fazer essa simulação aqui, tá? Eu já alterei os valores, né? E agora eu vou fazer o que? Eu vou medir esse ômega m, né, que é a velocidade mecânica. E eu vou medir então esse IQ também, tá? Então vamos fazer essa análise. Eu estou simulando agora. Essa aqui é uma outra simulação, tá? Mas eu vou pegar aqui em regime permanente. Deixa eu aumentar um pouco a fonte aqui para vocês observarem. O que eu tenho aqui, ó? Aqui eu tenho
deixa eu tirar esses... Esse aqui era de outra simulação que eu estava fazendo. Então, vamos verificar aqui o seguinte. Eu vou fazer uma seleção de 0,2 até 0,3 para a gente ter os valores mais precisos aqui. Então, de 0,2 até 0,3. Deixa eu fazer a mesma coisa aqui. Eu não sei porque que o PC ele não... Eu tenho que clicar uma por uma se eu quiser que ele amplie ali para fazer essa... Aqui, agora está melhor, tá? Então veja, esses são mais ou menos os valores que a gente tem. As curvas aqui também estão muito finas. Deixa eu fazer uma espessura maior. Tá certo? Então uma das coisas que a gente já poderia fazer de início, por exemplo, é determinar o torque, só para a gente verificar se condiz com o nosso cálculo, tá? Então vamos lá, deixa eu apagar uma parte aqui. Então o torque, então vamos avaliar o torque, vai ser igual a 3, já está lá em cima, né? 3 meses, eu tenho 4 polos, então vezes 2, vezes o lambda m eu botei igual a 0,123, tá? Eu já mostrei como se calcula esse lambda m, né? Você pode vir aqui na manual do PSIM, aqui ele mostra bem certinho como você calcula ele, tá? Aqui, com essa expressão aqui. Então esse valor aqui você coloca na máquina do PSIM, né? No caso ali é 44,62, depois você vai obter 0,123, tá? E agora o nosso IQS, só vamos verificar quanto que deu o IQS. O nosso IQS deu em torno de 0,193, vamos botar ali, né? Ou digamos 0,193 é um valor bom. Então 0,193. Vamos fazer esse cálculo aqui rapidamente. Então 3 meses é 1,5, então 1,5 ou na verdade vai ficar igual a 3, né? Então basta multiplicar então 3 vezes 0,123 vezes 0,193. Então esse aqui é o nosso torque, 0,07, é que está muito próximo do que a gente espera ali, né? Ok, então já mostra que nós estamos próximo de um valor que provavelmente a gente vai conseguir calcular esse valor no coeficiente de atrito, tá? Então nosso coeficiente de atrito nós definimos já, né? Nós definimos que é esse cara aqui, tá? Alterando o que é o valor desse time shaft. E agora nós vamos determinar por simulação. Então como é que eu faço isso? Ó? Como esse torque aqui é zero, então deixa eu apagar ele, torque externo. Então basta agora eu pegar esse torque eletromagnético e dividir pela velocidade mecânica. Tá? Então a velocidade mecânica você viu que é em torno de 39,7. Né? Então se eu pegar esse valor aqui do torque, que eu acabei de determinar, dividido então por 39,71, vamos colocar. Então a gente chega naquele valor ali, ó. Vocês conseguem ver direito, mas é 0,00179, que é o valor que nós estávamos esperando de B. Então veja que essa é uma metodologia, pelo menos aqui na simulação, eu demonstrei para vocês que funciona, tá? Vocês podem fazer a mesma coisa na prática. Vocês deixam o sistema em aberto, colocam uma determinada velocidade, média corrente, e pode calcular entre média corrente e velocidade mecânica, né? E daí vocês podem calcular o coeficiente de atrito. Vamos só dar uma verificada nessa corrente aqui, ó. Eu acabei mostrando para vocês, essa aqui é a corrente A. Então vamos colocar aqui a corrente IA. Então vejamos que a corrente IA, se vocês perceberem, deixa eu dar um zoom melhor. Vamos tirar os outros gráficos aqui. Se vocês perceberem, ela sempre fica encostando o valor da corrente A no valor do IQ. Então, na verdade, o IQ ele é basicamente o valor de pico dessa corrente. Então, se você quer determinar, por exemplo, o valor de IQ, basta
eu pegar o valor de pico da corrente que você está medindo, ou pega o valor da corrente eficaz e multiplica por raiz de 2, como está apresentado aqui nesse slide que eu acabei mostrando para vocês, tá? Então veja que não é tão difícil encontrar o valor do coeficiente de atrito de um motor que você não conhece, tá? Então vamos dar início à aula 7, onde a gente vai fazer a modelagem de pequenos sinais. Bom, para fazer essa modelagem a gente vai precisar das tensões que foram determinadas na aula passada, né, que são a tensão VQ, VD e V0. O V0 na verdade a gente não vai utilizar, tá? E veja que dentro de VQ e VD a gente tem o lambda QS e lambda DS, então a gente vai utilizar eles também, tá? Porque quando a gente for colocar pequenas perturbações nas correntes, esses termos têm que entrar aqui nessas equações. Então, como eu comentei com vocês, a tensão V0 a gente não vai utilizar porque é um sistema balanceado. A gente vai utilizar também a equação do torque, aquelas duas equações na forma mecânica e na forma elétrica, tá? Considerando as correntes QS e DS. E vamos utilizar também a velocidade do rotor. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é adicionar distúrbios, que eles serão representados então aqui pela letra delta minúscula, né? E veja que quando eu estou trabalhando no ponto de operação, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar a letrinha O. Então, por exemplo, o VQS, como está apresentado aqui, ó, ele vai ter duas componentes, uma de valor em grandes sinais e outra de pequenos sinais. Esse VQSO é um valor médio de grandes sinais, e esse delta minúsculo aqui significa que é um pequeno sinal. Então vamos fazer algumas equações. Eu vou colocar essa imagem aqui e vamos tentar trabalhar então com esta primeira equação, VQS, tá? Então já vou escrever o que é VQS. Só que eu vou escrever o VQS em função agora de lambda, nós temos aqui lambda DS, lambda QS, tá? Então eu vou escrever aqui, ó, VQS. Por enquanto, não vou escrever esse R aqui em cima para não poluir muito a nossa imagem aqui, tá? Então vai ser VQS igual a RS vezes IQS mais ômega R. Agora veja, ó, esse lambda DS ele vai ser igual aqui, ó. Lambda DS ele está aqui, então ele tem duas componentes, tá? Então vamos escrever aqui LD vezes IDS mais lambda M. E nós temos aqui também a derivada, né? Então mais a derivada de quem? De lambda QS. A derivada então vai ser a derivada de lambda QS, que é LQ vezes IQS. Lembrando que LQ e LD eles são valores constantes, tá? Tá, então vamos fazer o seguinte, vamos primeiro resolver essa expressão aqui, adicionando as perturbações, depois a gente vê o VDS, tá? Então vamos lá, eu vou ampliar aqui a tela para ficar mais simples, tá? Deixa eu... talvez aqui fique mais simples assim, né? Então vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou chamar aqui o meu VQS. Ele vai ser igual ao que? Vai ser... Opa! Isso aqui vai ser igual ao VQSO mais o delta VQS. O meu IQS ele vai ser igual então a IQSO mais delta IQS. E o meu IDS é a mesma coisa, né? IDS vai ser igual a IDSO mais delta IDS. Então essas são as únicas perturbações que nós temos. Nós temos o ômega R também. Então ômega R vai ser igual a ômega RO
mais delta ômega RO. Mais alguma coisa aqui? Eu acho que não, né? Então vamos lá. Como que vai ficar essa expressão? Eu vou separar aqui, eu vou fazer aqui ao lado. Então aqui vai ficar, ó, VQ SO mais delta VQS igual RS vezes IQSO mais delta IQS mais ômega R O mais delta ômega R, aí que vai multiplicar. E aqui eu acho que é melhor escrever em duas partes, né? Vamos fazer uma aqui. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Vou botar aqui primeiro o I D SO mais delta IDS, aí vezes o LD é mais, eu vou continuar aqui embaixo, tá? Mais ômega RO mais delta ômega R. Aí isso aqui tudo vai multiplicar lambda M. E mais a derivada de... a derivada a gente já pode escrever aqui como S, né? Fazendo a transformada de Laplace. Vamos deixar a derivada aqui, né? Por enquanto. Então vai multiplicar LQ e IQSO mais IQS. Faltou o delta aqui, né? Bom, o que a gente faz agora? Agora a gente vai pegar só os pequenos sinais, né? Então, só onde tem os lambdas, né? Temos, tá? E o que nós tivemos, por exemplo, quando nós multiplicarmos dois sinais de pequenos sinais, né? Se você multiplicar, por exemplo, um valor pequeno por um outro muito pequeno, na verdade você acaba tendo um valor quase igual a zero. É o que a gente vai fazer, então, tá? Então vamos lá, nessa primeira parte aqui nós temos delta VQS, vai ser igual a, multiplicando, esse aqui dá um grande sinal, esse aqui dá um pequeno sinal. Então, RS vezes delta IQS, depois mais, ó, esse aqui vezes esse dá um grande sinal, né? Então vamos pegar o outro lá. Então nós temos mais ômega R0 vezes delta IDS. Tá? Aqui, esse aqui é um sinal que é aproveitado, né? Então IDSO vezes delta ômega R. Agora, esse aqui vezes aquele são dois pequenos sinais, multiplicado ele dá quase igual a zero, tá? Então a gente não vai utilizar eles. Veja que a gente esqueceu de multiplicar tudo isso aqui, ó, ainda por LD, né? Então vamos botar um pouco para o lado. Então aqui nós temos LD. E aqui também, LD. Depois, mais esse sinal vezes esse dá um grande sinal, então a gente vai pegar o outro, né? Lambda M mais delta ômega R. E depois aqui a derivada, né? Então a gente vai fazer o que? A derivada de quem? A gente só vai poder fazer a derivada de pequenos sinais, porque grandes sinais é constante, então vai dar zero. Então vai ficar LQ vezes o lambda delta IQS. Tá certo? O que nós podemos fazer agora? Vamos observar como é que está lá no material.
no material, a gente colocou a resposta, ó, com esse formato. Então, nesse formato, vamos ver o que foi feito ali, ó. Vamos tentar colocar aqui embaixo. Então, o que a gente pode fazer agora? Vamos tentar escrever naquele formato. Então, nós temos ali lambda VQS vai ser igual a... Isso aqui eu deixei tudo em função de IQS. Então, vai ser igual a... Vamos pegar o nosso RS, né, que está aqui. E o IQS nós temos aqui também. Então, mais... esse LQ e LD, eles são iguais, tá? Aqui eu peguei isso aqui do livro, tá? Então ele chamou de LS, que ele disse que era igual também, mas a gente pode deixar em função de LQ mesmo, tá? LQ, no nosso caso vai ser LQ igual a LS, que é LQ igual a LD, que é igual a LS, tá? Então isso aqui vai ficar igual a mais LQ vezes a derivada, né? Depois vai multiplicar aqui por delta IQS, né? Daí significa que tu vai fazer a derivada de IQS, tá? Pois mais, então esses dois aqui já foram, né? Então, mais, agora o nosso IDS, ó. O IDS, onde é que ele está? Ele está aqui, só ali, né? Então, mais ômega R0 vezes LD vezes o delta IDS. Então, esse aqui também já foi. E agora nós temos, ó, mais quem, ó? Mais o delta ômega R, tá? Eu vou botar um pouco pro lado, pra gente deixar tudo aqui na tela. Então agora, o que a gente vai fazer? Só vamos colocar aqui, ó. Veja que aqui tem um LD, aqui um IDS 0, é que esse aqui que está apresentado aqui embaixo, mais o lambda M. Então, vai ser igual a LD mais o... Não, é multiplicado aqui, né? IDS 0 mais o lambda M. Isso aqui então tudo multiplicado por lambda ômega R. Na verdade, agora que eu me lembrei, tá? No livro ele tinha errado, tá? Era LS, aqui era LD sim, tá? LQ, né? Porque aqui, tá vendo? Aqui nós temos o LD aqui, tá? E aqui era LQ sim, tá? Então veja que nós chegamos nessa primeira expressão aqui, que essa expressão é a expressão de pequenos sinais, tá? Então, veja, você agora, se quiser, pode fazer para todas as outras expressões, né? Essa mesma análise que a gente fez. Eu vou apenas apresentar elas aqui, tá? Mas veja que você deve ter percebido que não é um procedimento tão, tão complexo, tá? Desculpa. Tá certo? Então, já que não é tão complexo assim, a gente já botou todas as expressões ali, eu vou simplesmente agora demonstrar as outras, tá? Então, veja que nós temos aqui a expressão de delta VDS, a mesma coisa, tá? Fazendo a mesma coisa, você consegue obter essa expressão. Aqui nós temos do torque, tá? O do torque, que expressão que nós utilizamos? Essa aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, lá da outra aula. Essa aqui de baixo, tá? Vamos colocar ela aqui em cima. Tá? Então veja, ó, a hora que você implementar aqui aqueles pequenos sinais, você acaba obtendo essa expressão, que na verdade ela ficou igual, né? Deixa eu verificar. Ela ficou um pouquinho diferente, porque tem aqui os valores de grandes sinais, tá? Mas ela ficou bem parecida. Depois você faz a mesma coisa lá pela expressão mecânica, né?
Tá? E a mesma coisa, então, para a expressão da derivada da velocidade angular. Certo? Então, ó, essas aqui são as equações de pequenos sinais que a gente obteve. Tá? Eu obtive só a primeira, né? Mas as outras são, imagino que vocês podem facilmente obter elas. Tá? Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar elas no formato de espaço de estados. Tá? Bom, a gente já apresentou alguma coisa sobre o espaço de estados. Então, eu vou pular algumas etapas, eu não vou explicar agora o que é espaço de estados, né? Como se faz a montagem das matrizes, tá? Eu vou apenas apresentar ela de uma forma um pouco mais rápida, tá? Então, vamos lá. Quais serão nossas variáveis de estado? Bom, a gente já viu que na nossa matriz lá nós tínhamos delta IQS como variável de estados, delta IDS, delta ômega R, e esse delta θr, ela pode ser como espaço de estados, tá? E, na verdade, a gente vai utilizar ela, tá? Para calcular, por exemplo, o θ. Isso aqui é muito bom, por exemplo, se você quiser fazer controle de posição, tá? As entradas quais serão? Bom, nós vamos utilizar 3 entradas, o VQS, o VDS e um torque externo, tá? Mas, na verdade, a gente vai apenas mostrar na aula de hoje aqui como nós vamos obter uma função de transferência, né, utilizando espaços estados, de IQS sobre VQS. Tá? Mas você pode obter pelo espaço estados qualquer variável de estado aqui sobre qualquer uma dessas entradas aqui. Tá? Então, a saída de interesse, ela pode ser uma função as variáveis de estados e de entrada como apresentado aqui embaixo. Tá? Então vamos lá. Quem é a nossa matriz A? Se vocês pegarem todas aquelas expressões que nós demonstramos anteriormente, né, as pequenos sinais, botarem todas as derivadas para a esquerda, aí para a direita deixa o termo sem derivada, vocês vão conseguir escrever essa matriz, tá? Essa matriz A. Mesma coisa, vocês vão conseguir determinar a matriz B, né? Porque, veja, quem vai ser x? X vai ser as nossas variáveis de estados, né? Então, verifiquem que aqui vai ser IQS, IDS, ômega R e θr, tá? E delta θr. Então, veja, a gente já explicou isso lá em outras aulas, né? Como se monta essa matriz, como falei agora, né? Joga todas as derivadas de quais expressões? Dessas aqui, né? Por exemplo, aqui temos só uma derivada. Né? Para que eu possa implementar nas espaços estados, tem que ter só uma derivada na expressão. Então, veja aqui eu tenho uma derivada. Então, eu jogo todos os outros termos para o outro lado. Então, veja que aqui eu também tenho apenas uma derivada, que é a derivada de delta ds. Nesse aqui também, bom, aqui eu vou ter mais equações, tá? Mas o que eu posso fazer, ó? Eu posso simplesmente escrever o seguinte, ó. Veja que nessa expressão aqui embaixo eu tenho delta ômega R, tá? Então veja que quando a gente for implementar o controle, o que a gente vai fazer, ó? Um dos nossos objetivos é tornar o IDS igual a zero, tá? Então eu posso fazer isso também, tá? Eu posso vir e substituir esse cara aqui, já fazer aqui IDS igual a zero ou não, né? No nosso caso aqui a gente não fez, tá? Igual a zero. Então veja aqui, a gente pegou e substituiu esse delta torque aqui nessa expressão. E daí nós teremos, ó, veja que aqui não tem nenhuma derivada, né? A única derivada que se encontra nessa expressão aqui embaixo está aqui, ó. Tá? Então veja que essa expressão aqui ela vai ficar com essa derivada aqui, por exemplo, na esquerda, e todo o restante a gente joga para a direita. Tá? Daí a gente consegue escrever essa expressão aqui, ó, né? Essa que está aqui, que estou indicando com o mouse. E essa aqui, ela seria então a expressão do delta, né? Então nós teremos aqui também um delta θr, né? A derivada, né?
que é igual ao ômega R. Aí veja como a nossa, vejamos aqui, ó, como nós temos aqui o ΔR nessa posição, aí veja que o 1 aparece apenas aqui. Aqui depois essa linha aqui vai multiplicar por essa coluna, né? Veja que aqui está na transposta. Então a gente bota 1 aqui, tá? Só isso. As entradas então vai ser VQS, VDS e o torque externo, tá? A mesma coisa faz aqui com essa matriz B, essa aqui é das entradas, né? Então veja que, ó, se vocês verificarem naquela expressão anterior, vocês vão verificar que o I sobre LQ ele vai ser multiplicado pelo VQS, né? Vamos só voltar lá rapidinho. Então veja aqui, como nessa primeira linha aqui eu tenho o IQS multiplicado por, aqui como eu falei, tá errado, isso aqui é LD, né? Como ele está multiplicado por LD, depois ele vai passar para o outro lado dividindo. E daí veja que nós vamos ter uma entrada, que é o VQS, né? Aí veja que esse VQS ele vai ser dividido por LD. Então como está apresentado aqui, ó. Tá, aqui dele é uma entrada. Aí era a única entrada daquela linha. Depois vamos ter uma única entrada que é o VDS nessa linha. E uma única entrada que é relacionada ao ômega aqui, né? Nessa linha. Tá? Que é do torque, na verdade isso aqui é do torque externo, né? Que é o TL, tá? Bom, agora o que a gente pode fazer? A gente faz a transformada de Laplace dessas expressões anteriores, né? Que veja que anteriormente nós tínhamos colocado tudo formato de derivada, né? Então veja que antes nós tínhamos aqui, ó, a derivada de x, né? Então quando a gente faz a transformada derivada, considerando as condições iniciais igual a zero, simplesmente vai aparecer um S aqui, tá? Aqui nós temos a matriz A, B, né? A B multiplicando as entradas, a multiplicando as variáveis de estado. E aqui nós temos aqui a saída, né? Que ela está representada nesse formato. Normalmente a gente vai utilizar aqui o D igual a zero. Aí vamos escrever então a saída que eu desejo, né? Vezes a variável de estado, vezes a matriz C, vezes a variável de estado. Essa matriz C, então, eu vou definir ela de acordo com o que, ó? Com o valor que eu quero obter na saída, né? Se, por exemplo, eu quero obter IQS sobre VQS, né? Então, a gente pode simplesmente dizer que o nosso C vai ser 1000, né? Que daí vai multiplicar esse C pela matriz X, que é a variável de estados. E a variável de estados a gente viu que era essa aqui. Então, quando eu multiplico o C por essa variável de estado, por essa matriz, né? Que já aqui está no formato transposto, né? Mas ele vai ser escrito na vertical. Então, eu, por exemplo, vou determinar esse IQS aqui, tá? A gente vai fazer isso no MATLAB, tá? Depois eu vou mostrar direitinho como se faz tudo no MATLAB. Tá? Então, veja, se eu quisesse determinar isso aqui na mão, digamos a saída, né, na mão, então eu teria que fazer o quê? Eu teria que... eu acho que a gente já fez isso, né? Mas eu teria que fazer o quê? Eu teria que jogar esse termo aqui para a esquerda, botar o x de S em evidência. Então, veja que apareceria esse termo S menos A, né? E na menos 1, aí vezes o B ainda, né? Aí daí eu iria substituir isso pelo meu XC, né? Como está apresentado aqui. Só vamos fazer rapidamente, né? Agora eu não me lembro se eu fiz isso aqui na aula passada, então. Eu acho que eu fiz, mas não custa a gente também escrever isso aqui rapidamente. Então ficaria aqui menos A de X, né? De S. O AB vezes U. Aí esse aqui eu tenho que multiplicar por I, né? Então, aqui eu vou ter X de S, que multiplica SI menos A e B. Aí se eu multiplicar por essa menos 1 dos dois lados, aí então eu tenho... eu vou ter então essa expressão. S vezes SI menos A menos 1 vezes o B, né? Isso aqui então eu vou substituir aqui nessa expressão, daí eu acabo obtendo então a minha saída, né? Tá tudo em função
de U, né? Porque aqui nós temos o U, né? Então, se eu substituir aqui em Y, então isso aqui vai ser, ó, SI menos A menos 1 vezes B vezes U mais D vezes U, né? Aí se eu botar o 1 em evidência, eu acabo obtendo aquela matriz. Ah, aqui faltou o C, né? Certo? Isso aqui o MATLAB já vai fazer automaticamente pra gente, tá? A gente vai usar o MATLAB hoje. Tá, então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Então, obtendo a função de transferência no MATLAB, o que a gente vai fazer, ó? A gente vai pegar esses dados aqui, tá? Ó, veja que o LQ e o LD nós temos iguais os valores, tá? Vocês podem depois fazer o teste alterando esses valores, deixando eles diferentes. Bom, eu dei um valor de lambda aqui, 0, 1, 2, 3, 4 polos. O coeficiente de atrito aqui vamos deixar igual a 0. O momento de inércia igual a 1,79 mili. Torque externo aqui vamos botar igual a 0. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que eu vou estar implementando um VQ igual a 10 e um ID igual a 0, porque o ID aqui eu vou controlar ele, tá? Digamos que eu já tenho o controle dele, eu vou deixar ele igual a 0, tá? Então, em regime permanente, né? Como é que ficaria essas expressões? Essa aqui é a expressão da aula passada de regime permanente. Veja que não temos derivadas aqui. Então, vamos fazer o seguinte, ó, substituindo esses valores, o que nós obtemos? Ó? Faltou aqui o torque também. Ó, veja que, primeiro, na expressão do torque, o nosso IDS é igual a 0, porque eu estou controlando ele, tá? Vocês vão ver que eu vou controlar ele vai ser igual a 0. Isso não vai ser na prática também, tá? Na implementação, se vocês fizessem uma implementação prática, vocês também colocariam o IDS igual a 0. Tá? Então, daqui, ó, eu já consigo obter IQS, tá? Por quê? Veja, o meu IQS aqui vai ser 0. Porque veja aqui, o meu torque externo, como eu apresentei aqui para vocês, ele vai ser igual a 0. Então, veja que a nossa expressão do torque, ele é igual aqui, ó. Torque vai ser igual ao momento de inércia, vezes a derivada da velocidade do rotor, né? Vou botar a velocidade mecânica, né? Vamos ter que escrever 2 sobre P. Mais B vezes ômega, né? E mais o torque externo. Como fiz isso aqui igual a 0, isso aqui igual a 0, isso aqui também ele em regime permanente igual a 0, então o torque vai ser igual a 0. E a minha corrente IQS, então, vai acabar se tornando igual a 0. Tá? Eu já fiz isso, obviamente, para ficar mais simples a nossa análise. Tá? Bom, então, também considerando o IDS igual a 0, aí vocês devem pensar, então tudo 0 vai dar 0. Não, não vai ser não, tá? Porque eu estou alimentando a máquina com VQS igual a 10. Então, a VQS ele é igual a 10. Então, isso aqui está em VQS, está em QDO, então veja que a minha fase A vai ter 10 volts. Tá? Então, veja que nós temos um sistema alternado, uma fonte de tensão alternada com 10 volts de pico, tá? Que está sendo implementado na máquina. Então, quando eu faço isso, ela vai sim ter um movimento. Certo? Então, veja, fazendo essa substituição, vamos fazer o cálculo rapidinho. Então, nós tínhamos que ver que S é igual a 10, então 10 dividido por lambda m, que é 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Então veja que aqui nós temos uma velocidade, ó, do rotor, a velocidade elétrica, de 81,3. Se eu quero a mecânica, eu tenho que dividir por polos sobre 2. Ou multiplicar por 2 sobre o polo. Né? Então, dividindo por 2, isso aqui, ó, nós temos 40,65. Tá? Então, essa é a velocidade mecânica que eu espero no meu sistema. Isso, operação em regime permanente, tá? Por que eu joguei tudo para 0? Para ficar mais fácil, né? A gente fazer a análise lá da nossa função de transferência. Então, porque eu só tenho que escolher um ponto de operação e eu escolhi esse, tá? Porque depois eu vou dar um degrau ali em VQS e vou analisar o IQS, tá? Então, eu vou analisar só o meu sistema de alta frequência, né? Não embaixo, tá? Então veja, se eu pegar a expressão que está aqui em regime permanente, ó,
Veja que o IQS é igual a zero, IDS é igual a zero, então obviamente que o VDS também é igual a zero, tá? Então, ó, vejamos, ó, considerando o IDS igual a zero, veja que o IDS essa aqui é a expressão do VQS já considerando o IDS igual a zero, tá? Essa expressão aqui agora já é para determinar a função de transferência, tá? Então veja que eu vou mostrar aqui para vocês onde é que estão as expressões, onde é que estão elas, aqui, né? Ó, veja que nós tínhamos o IDS aqui, deixa eu colar isso aqui ao lado. Então veja aqui, ó, o IDS é igual a zero. Aí o que eu vou ter? Ó, essa expressão aqui em cima, né, ela vai ficar igual então a essa expressão aqui embaixo. Veja, simplesmente não temos o IDS, né? Também vou considerar o B e o torque igual a zero. Então veja, dessa expressão aqui, que é a expressão do torque, né, que nós já escrevemos elas várias vezes, veja que aqui aparece polo sobre 2, porque aqui está tudo em função de ômega-r, tá? Então vejamos, ó, quando eu tenho torque igual a zero e B igual a zero, bom, me sobra apenas o que? Me sobra apenas que torque, vamos escrever aqui ao lado, JP vezes ômega-r vai ser igual então ao P sobre 2 vezes o torque. Então veja que o torque vai ser igual a 2 sobre o número de polos vezes o momento de inércia vezes a derivada de ômega-r, né? Tá, mas veja que essa expressão aqui, ó, ela saiu da onde? Vamos voltar lá na aula 6. Ela saiu daqui de baixo, né? Deixa eu colar aquela aqui também. Opa, não consegui apagar, mas tudo bem. Vamos dar continuidade. Mas vejam, então, se eu analisar essa expressão aqui, ó, essa que está aqui, ó, veja que torque, se eu considerar o IDS igual a zero, vai ser, ó, 3 meios, né, P sobre 2, lambda m e IQS, tá? Como está apresentado aqui. Então, veja, se eu pegar essa expressão que eu estou apontando aqui com o mouse, né, e substituir esses valores, eu vou ter aqui, ó, eu vou ter que ômega-r, deixa eu desenhar aqui ao lado. Eu vou ter então que ômega-r vai ser igual aqui, ó, número de polos sobre 2 vezes o torque. Eu já vou escrever, então vou botar aqui torque, e daí dividido por JS, né? Agora o nosso torque é essa expressão que está aqui apresentada ao lado, que é o lambda m, vezes o número de polos sobre 2. Ele vai ficar ao quadrado, né? Então já vamos botar aqui ao quadrado. Vezes 3 meios, vezes o meu IQS. Tá? Ok, então, e daí substituindo esse ômega-r aqui nessa expressão, né, já considerando o IDS igual a zero, eu acabo obtendo essa outra expressão aqui embaixo. Ó, veja que simplesmente eu peguei o ômega-r e substituí aqui, ó. Porque esse ômega-r, ele é em função de IQS. Tá? Esse IQS maiúsculo aqui está errado, tá? Ele deveria ser minúsculo, tá? Porque ele é de pequenos sinais, né? Então, esse ômega-r está em função de IQS, aí quando eu substituo lá em cima, ó, veja que eu vou ficar com VQS, tudo isso em função agora de IQS. E agora eu posso escrever a minha função de transferência IQS sobre VQS. Tá? Então, fazendo essas algumas manipulações matemáticas, né, eu consigo chegar nessa expressão, tá, de IQS sobre VQS. Veja que essa expressão
ela foi obtida manualmente, né? Ela não foi obtida através do MATLAB, tá? Mas a gente vai fazer também a análise utilizando o MATLAB, porque daí a gente vai poder comparar as duas e ver se metodologia utilizando o MATLAB ou na mão aqui elas são similares, tá? O que a gente faz agora? A gente vai substituir os valores aqui, RE sobre LQ, né? O LQ aqui, todos os valores, tá? Então, substituir todos os valores que foram dados anteriormente, veja que o DRS, que era igual a 1.2, o LQ igual a 12 mili, o J igual a 1,79 mili, LQ igual a 12 mili também, o número de polos é 4, esse lambda M é 0,123 e o LQ também, né, é 12 mili. Então veja que eu tenho todos os valores. Aí se vocês substituir todos os valores, vocês vão obter essa função de transferência, tá? De QS sobre VQS. O que a gente pode fazer agora? A gente pode então comparar o nosso modelo, né, com o modelo do PSIM, tá? Então vamos verificar se está tudo certo. Para fazer essa análise, eu fiz toda essa análise aqui no PSIM, tá? Vocês podem fazer em qualquer software. O que nós temos aqui? Vamos dar um zoom e analisar ponto a ponto. Bom, primeiro nós temos aqui uma máquina PMSM. Vamos abrir ela. Vou dar um zoom aqui, vou dar um print screen, tá? E vou dar um zoom só para vocês observarem os valores que eu coloquei, tá? Então veja, a resistência é 1.2, LD e LQ igual a 12 mili. Esse VPK sobre KRPM, tá, é um valor que o PSIM exige, tá, para colocar na simulação. Agora, de onde é que sai esse valor? É sair daqui, ó. Então veja, ó, se você quer, por exemplo, determinar o VPK KRPM, vou botar assim, né? Então você faz aqui, ó, você simplesmente usa o seu lambda que você tem, né? Um lambda m vezes raiz de 3 vezes π vezes número de polo vezes 1000, aí divido por 60. Tá, então, ó, fazendo essa conta, vocês vão chegar nesse valor aqui que eu apresentei, que é 44,62. Digamos, se você não tem esse valor e você tem uma máquina que quer determinar ele, você pode fazer o processo inverso, tá? Você pode simplesmente pegar, digamos, você não tem esse lambda, eu gostaria de saber. Aí o que você pode fazer? Você pode girar a máquina a 1000 RPMs, a gente já mostrou isso, né? E determinar o valor de pico. Aí daí, com esse valor de pico, você divide por 1000, né? E daí você vai ter essa expressão aqui, tá? Na verdade, essa aqui é a expressão da tensão entre as fases, né, da máquina, que você vai ler quando a máquina está girando, por exemplo, a 1000 RPMs, tá? Aí você pega esse valor que você obteve e divide aqui e substitui nessa expressão, aí você vai obter o lambda P, ou lambda M no nosso caso, tá? Ok, então vamos dar continuidade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para se comentar aqui. O momento de inércia aqui, então, é 1,79. Esse shaft time constant, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele igual a zero, tá? Que a gente colocou igual a zero. Então, vamos colocar igual a zero. Tá, o número de polos igual a 4. Vejamos agora o torque externo. O torque externo eu botei igual a zero, tá? Agora, veja que nós precisamos determinar o nosso θ, tá? E veja que o nosso θ, ele tem que estar girando na mesma frequência do rotor. Então como é que a gente pode fazer isso? A gente vai fazer o seguinte, a gente viu que ômega r vai ser igual a d, a derivada de θr no tempo. Só que nós temos um probleminha. Primeiro, que esse sensor aqui, ele se você verificar aqui no help do PSIM, a saída dele é em RPMs, tá?
está apresentado aqui, ó, em RPM. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar para radianos por segundo. Então, como é que a gente faz isso? Bom, se eu tenho um valor em RPMs e eu quero em radianos por segundo, eu tenho que simplesmente multiplicar, eu tenho que multiplicar esse nosso valor por π sobre 30, né? Ou 2π sobre 60, como vocês queiram, tá? Eu sempre uso π sobre 30 para não ter que dividir por 2 de novo, né? Tá? Então, se você multiplicar isso por π sobre 30, que isso aqui é aproximadamente 0,1047, Aí você tem, então, esse valor em radianos por segundo, que foi o que eu fiz aqui, ó, tá? Não sei se dá para ver muito bem, mas eu simplesmente fiz isso. Botei no ganho aqui desse sensor essa multiplicação. Outra coisa que você deve fazer é o seguinte, ó, veja que eu preciso em ômega-r. E aqui nós temos o θr. Mas o θr a gente sabe que ele vai ser igual ao número de polos sobre 2 vezes o θm. Aí como eu tenho o θm, então eu preciso ainda multiplicar isso aqui pelo número de polos sobre 2. Então veja que esse ganho aqui, ó, ele é o número de polos sobre 2. Polos 4 sobre 2, então vai dar 2. Então veja que aqui eu botei um ganho de 2. Tá? Eu vou botar aqui, ó. Ele vai aparecer, vocês conseguem ver os valores. Tá certo? Então veja que aqui eu já botei e sinalizei direitinho, ó. Isso aqui é o ômega-m, que é a velocidade mecânica. Tá? E agora, ó, se eu faço a integral, né? Se eu faço a integral dos dois lados aqui, eu vou ter quem? Eu vou ter o θr. Então esse cara aqui, esse que é chamado control aqui, ele é o θr, tá? E esse θr, eu tenho que utilizar ele para fazer as transformadas. Então veja que esse θr, ó, essa flagzinha vem para cá, ó, que é utilizada tanto nessa transformada quanto nessa, tá? É a mesma flagzinha, tá? Tá certo? O que mais que nós temos aqui? Bom, como eu estou impondo o VQS, eu vejo eu vou dar um pulso para o VQS. Né? Então o que nós temos aqui? Ó? Isso aqui nem precisava, eu posso até deletar ele daqui. Então vou fazer o seguinte, ó. Aqui é 10, tá? Veja que esse aqui é o valor que ele vai estar, é o ponto de operação, né, de VQS. Então ele vai estar em 10. E eu vou dar um pulso nele, ó, bem pequenininho, tá? Eu vou dar um pulso de 0,5, tá? No tempo de 0,4 segundos. Então vou dar um pulso nele. Então ele está no regime de operação. Depois a gente vai medir todos os valores direitinho. Eu vou dar um pulso nele, tá? E veja, daí o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar o meu modelo que eu fiz à mão, ó, agora aqui com vocês, tá? Esse aqui eu chamei de IQS VDS modelo, tá? Aí veja o que nós temos aqui, ó. Aqui nós temos o seguinte. Eu tenho aqui em primeiro lugar, vou mostrando um por um aqui, tá? Na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um print screen. Vou dar um, eu vou colar lá. Tá? Então veja, o que nós temos, ó. Se vocês observarem aqui, ó, nós temos aqui a segunda ordem, tá? Veja, o que eu vou montar aqui? Eu vou montar essa expressão aqui, ó, tá? Na segunda ordem, o ganho aqui eu botei igual a 1, porque veja, aqui esse 83.33 está multiplicando S, né? Então, veja que nós temos aqui, ó, tá? E agora nós temos ali, ó, o primeiro coeficiente 1, depois 100, depois 4.220,98, tá? Então, é isso que eu faço. Eu vou pegar aqui, eu vou dar um pulso 0,5, eu vou jogar aqui no modelo, tá? Aqui é 0, né? Aqui eu não botei nada, tá? Poderia até tirar isso aqui.
E vou fazer essa análise depois, tá? Vamos tirar esse aqui. Essa aqui vai ser quando a gente utilizar o modelo espaço-status, tá? Então já vou até botar um nome para esse aqui, ó. Vou botar aqui. Isso aqui é então vamos botar assim SS espaço-status. Certo? Tá certo. Agora, veja, eu falei para vocês que eu tenho que manter o IQS igual a 0, tá? Então eu botei só um controlezinho ali, que eu botei alguns valores. O mais importante aqui é a gente tornar esse IQS igual a 0, tá? Isso aqui ele nem precisaria, tá? Mas vamos deixar aqui por enquanto. Mas você poderia simplesmente utilizar aqui o... Vamos fazer assim, ó, vamos tirar isso aqui. Vamos desabilitar. É para não... Fazer o seguinte, vamos tirar isso aqui daqui. É para não confundir vocês já, tá? Então vamos deixar esse nosso IQS ali. Isso aqui é um PI, né? Só que ele está no formato somador. Tá? Aí nosso ID vai ser igual a 0, tá? Então esse é o nosso controle. Certo? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Isso aqui depois a gente vai analisar com o modelo espaço-status obtido pelo MATLAB. Bom, então vamos fazer a nossa análise, tá? Eu vou simular aqui e vou analisar. Daí eu tenho aqui também, né? Avaliando as correntes aqui, eu faço a transformada da corrente A, e B e C para obter os valores de ID e Q, tá? Então, vamos lá. Esse aqui às vezes dá uns probleminha. Tá, então vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que separar essas fontes. Eu não sei porquê, mas às vezes dá uns probleminhas aqui, tá? Que ele disse que não pode misturar controle com sinal. Então, vamos botar assim. É o mesmo pulso, tá? Vamos ver o que aconteceu aqui. É só mexendo umas coisas aqui que ele já se atrapalha inteiro. Isso aqui eu não preciso, então vou tirar. Vamos ver se agora roda. Ainda não. Deixa eu verificar aqui. Tá, só um minutinho, pessoal. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui, ó. Eu vou só multiplicar aqui por um ganho igual a 1, tá? Só para ver se ele não... Tá dando um probleminha aqui. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fechar e vou abrir de novo. Deve ser a coisa do P-Sim, tá? Não, pera aí, eu vou abrir ele aqui de novo. Tá. Eu vou deixar como tava ali para ele não achar ruim, digamos assim, né? Mas é a mesma coisa que a gente fez, tá? Deixa eu só verificar aqui, ó, que o time shaft tá tudo certinho. Tá, então agora, ó, vejo que o nosso modelo aqui, ele continua o mesmo, tá? Não mudei nada. Sei que vocês não devem estar conseguindo ver muito bem, mas acredito. E agora eu vou simular aqui, tá? Então vou rodar, porque desse aqui eu sei que já está funcionando direitinho. E a gente vai fazer a seguinte análise, ó. Deixa eu verificar aqui, ó. Eu vou tirar esse IA daqui. Aí esse aqui é o nosso, é só IQ, tá?
Só vou fazer a análise a partir de, sei lá, de 0,3 aqui para ele não pegar esse sinal muito feio aqui, né? Então vamos colocar aqui, ó, até, deixa eu verificar, até 0,5. Então 0,5 e partindo então de 0,35. Vamos colocar aqui, vamos fazer a simulação. Daí tá aqui o sinal, né? Esse aqui é o sinal do IQ, tá? Veja que o IQ é 0, aí depois ele dá um valor ali. Vamos observar os valores em regime permanente, ó. Vamos observar a velocidade ômega-m. Então veja que ômega-m, se vocês verificarem, deixa eu botar uma curva maior aqui. Ó, esse valor aqui, então, ele está próximo de quanto? 40,65. Eu não me lembro se foi isso que a gente calculou. Vamos observar lá na aula. A gente está substituindo os valores, está em regime permanente. Isso, 40,65. Tá? Aqui o valor de menos, né, é só porque é a direção da velocidade, tá? Ok. Então está certo, regime permanente para o IQS é 0, para o ômega-m está correto. Deixa eu ver se tem mais algum valor que é diferente de 0. Acho que não, né? Tá. Veja que aquilo ali é velocidade mecânica, né? Então agora o que a gente vai fazer? Vamos analisar agora quando a gente dá um pulso de 0,5. Então quando a gente dá um pulso, ó, eu vou colocar aqui um meu modelo. Para ver IQS VDS, né, que é o modelo. Então veja que o modelo ele é muito similar, tá? Ele é bem parecido mesmo. Esse é o modelo que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então o que a gente pode fazer agora? A gente pode ir lá e observar e tentar obter um modelo através do MATLAB. Tá? Digamos que a planta é muito complexa e você não consegue fazer isso na mão, como eu apresentei para vocês aqui, né? Aí o que você pode fazer é obter o modelo no MATLAB, tá? Esse aqui foi relativamente simples. Agora no MATLAB, o que a gente pode fazer? Deixa eu fazer por partes aqui para não confundir vocês. Então vou dar um zoom aqui. Deixa eu botar uma caixa aqui para ir apresentando parte por parte, tá? Então é o seguinte, ó, eu vou colocar os mesmos valores, tá? Que eu apresentei lá para vocês. Então, B igual a 0, né? Ó, LQ e LD igual a 12 milho. Depois, ó, eu defino um ponto de operação. Ó, veja que o meu ponto de operação ele está ômega R igual a 81,3, porque esse aqui é o elétrico, tá? O IQS igual a 0, o ponto de operação, né? Veja que IQSO e IDSO igual a 0. Tá? Daí, substituindo lá naquelas expressões, vocês vão ter esses valores de operação como a gente já determinou, né? Aí depois eu monto a matriz A, tá? Ó, veja que na matriz A eu tenho um termo ali que eu chamo de K1, tá? Que é 3 meios vezes P sobre 2 ao quadrado dividido pelo momento de inércia. Porque se vocês observarem, ó, esse termo aqui, ó, aqui tem um K1 também, tá? Então que é esse termo aqui. Eu primeiro determino ele, depois eu monto essa matriz. Eu vou copiar essa matriz e já vou colocar lá do lado para a gente dar uma olhada, tá? Então veja, agora a gente vai montar a matriz A. A matriz A está aqui, ó. Essa aqui é a primeira linha da matriz A. Tá? Então vamos colocar aqui, ó. Essa é a primeira linha. Então se vocês perceberem aqui, ó, tem menos RS sobre LQ, menos LD sobre LQ, ômega RO, né? Que é o valor aí em regime permanente, menos lambda mais LD e DSO e o termo 0. 0 por quê? Porque ele é relacionado ao teto, né? Então vai ser 0. Aí depois eu faço a segunda linha, ó, a matriz. Mesma coisa, vocês podem verificar, tá? Eu não vou ler todos eles, mas vocês podem verificar que está igual. E a terceira linha, né, que está apresentada aqui. Para finalizar, então, a matriz A. Bom, nessa matriz, eu vou fazer uma matriz 3x3, tá? Então veja, porque no caso aqui não me interessa teto, tá? Então veja que aqui, ó, eu tenho essa matriz, ela é 3x3, tá? Ela tem 1, 2, 3 componentes, tá? E aí o meu B também vai ficar 3, tá? Então, ó, o meu primeiro termo, vamos pegar lá a matriz para a gente conferir.
Copiar ela, eu vou apresentar para vocês. Tá, então nós temos ali, ó, 1 sobre LQ. Como é 3×3, então essa aqui também tem que ser 3×3. Mas aqui eu apresentei 4×3, mas a gente vai trabalhar só com 3×3, então não tem problema, tá? Ó, veja aqui é 0, 1 sobre LD e 0. Esse ali é relacionado à velocidade, né? Aí deu. Agora a matriz C, ela vai ser uma linha e 3 colunas, tá? Essa quantidade de uma linha de colunas, daí vocês podem olhar lá no Wikipedia, lá tem um material bem legal sobre espaços, tá? Mas eu também apresentei, né, na aula 3, né, quando eu apresentei sobre matrizes de espaços, né. A gente pode até mostrar ela aqui rapidamente, ó, só pra gente ver se está certinho. Então deixa eu pegar a aula 3. Acho que lá no final eu mostro as... Eu acho que era na aula 3, né? Espaços estados, não era aqui? Ou era no final da aula 2? Não, acho que era no final da aula 2, então. Vamos pegar a aula 2. Deixa eu observar. Aqui, né? Então veja, ó, a matriz, ó, vamos observar a matriz do tipo C. Então ela vai ter que ter, ó, Q saídas por N variáveis de estados, né? Então eu botei 3 variáveis de estados. Então veja, vai ser, ó, que eu tenho uma saída, só que eu vou analisar, tá? E 3 variáveis de estados, né? Então por isso que ela fica com esse formato. E a matriz D eu boto igual a 0, tá? Mas também tem que botar o tamanho dela certinho, porque senão o MATLAB não calcula direito, tá? Daí assim, ó, aqui, ó, no MATLAB ele tem como é que se fala isso aqui? Um equacionamento. É bem isso, vamos chamar de ferramenta. Tem uma ferramenta legal aqui, tá? Que essa é SS2TF, né? Espaço-estado para a função de transferência. Então, se você definir todas as matrizes aqui dos espaço-estados, ele define aqui, ó, qual das entradas você vai querer da tua variável de estado, ele acaba te dando a equação diretamente, tá? Então, por exemplo, ó, veja que das variáveis de estados, qual que eu vou escolher? É o IQ, a gente quer IQS sobre VQS, como está apresentado aqui, né? A nossa variável de estados está aqui, ó. Então, veja, a minha entrada vai ser quem? Vai ser o VQS, ou delta QS, né? Então, eu vou querer o IQS pelo VQS. Então, o que eu faço? Aqui, ó, eu vou dizer que esse IU vai ser igual a 1, tá? Que daí ele vai fazer o que? Ele vai pegar a entrada 1, tá? Que é o VQS, tá? Certo? E daí ele vai fazer o que, ó? Ele vai, e veja, em C eu defino qual vai ser a saída, tá? Porque essa matriz C ela vai multiplicar, vamos botar aqui, ó. Essa matriz C, ela era assim, né? Ela vai multiplicar por x, né? Então, se C é 1, 0, 0 e x vai ser igual a IQS, IDS e ômega, acho que é ômega R, né? Aí eu vou pegar aqui, ó, eu vou pegar essa IQS, tá? Então eu vou determinar ela. E veja que vai ser, e aqui eu informo qual das entradas que eu vou querer, sobre qual entrada. Aí como eu botei a entrada 1 aqui, ó, se I é igual a 1, o que ele vai fazer é que ele vai pegar, né, veja, as nossas entradas eram VQS, VDS e UTL, então ele vai pegar o IQS, né, sobre o VDS, tá? Então você pode escolher a que você quiser, tá? Eu escolhi essa aí.
Então, veja que daqui eu vou tirar o numerador e o denominador e eu vou jogar na função de transferência direta, que vai ser chamada de G1. Tá? E ela acaba me dando, então, essa função de transferência. Tá? Bom, vamos rodar isso no MATLAB para ver? Eu já tenho esse programinha pronto. Vamos dar uma olhadinha nele. Então aqui nós temos nosso programinha feito no MATLAB. Veja que é o mesmo programa. Eu só lá nos slides eu botei num formato que está lá mais enxuto, tá? Aqui tem mais um monte de outras frases, outras coisas. Então lá eu deixei um pouco mais enxuto. Aqui então vamos colocar, acho que é 81.3, né? Deixa eu só verificar lá no slide. 81.3. Então vamos voltar lá no programa. E o restante tá igual, tá? Então agora eu vou rodar ela, tá? Ela vai criar diagrama de bode, um monte de coisa aqui, tá? Mas vamos se ater mais ao nossa função de transferência, tá? Que eu vou pedir para ele apresentar. Então, onde é que roda isso aqui? Aqui, vamos rodar. Veja, está aqui a nossa função de transferência, tá? Por enquanto a gente vai fechar isso aqui, tá? Vamos lá. Nossa função de transferência, ela está apresentada aqui. Tá? Aí, o que vamos fazer agora? Vamos pegar essa função de transferência e vou plotar ela lá no PSIM também. Tá? Vamos fazer isso, ó. Deixa eu pegar o nosso programinha do PSIM, que está feito aqui, ó. Eu vou copiar esse nome aqui, vou botar aqui que a gente fez anteriormente. Vamos botar aqui SS, tá? Esse aqui vai ser o nosso SS. Veja agora a função de transferência, deixa eu dar um print screen para vocês observarem. Tá, essa aqui então é a nossa, o que eu só dei um zoom, né, para vocês observarem, tá? Deixa eu ver se foi o resultado que nós obtivemos. Vou botar aqui do lado. Então veja, ó, aqui tem o sistema de terceira ordem, né, como está apresentado aqui, tá? Deixa eu pegar essa canetinha aqui, daí fica mais fácil para riscar. Bagunça, né? Tá. Então veja aqui, ó, sistema de terceira ordem. Aqui que deu aqui, não quer riscar? Agora deu. Sistema de terceira ordem. Ó, o coeficiente primeiro é 0, né? Olhando a parte do numerador, né? Depois 83.3, depois 8.333, né? E depois 0, tá? Como tá ali. Aí depois é 1, 200, 20.840, né? Porque tava indo a 4. E ali não dá pra ver direito, mas vamos botar ali, ó, 422 mil, né? Vezes ali tá E na sim, tá? Então tá certinho, tá? Esse aqui é o que eu montei lá, que é a função de transferência no PSIM, tá? Que é o que está apresentado aqui. Agora vamos ver como é que fica essa função de transferência. Vamos ver se ela representa de fato o nosso modelo que nós acabamos de criar na mão e o nosso modelo que nós estamos fazendo com o modelo comutado aqui, né? Na verdade ele não está comutado aqui, né? Mas a gente vai fazer isso na próxima aula. Então vamos rodar isso aqui. Tá? E agora eu vou botar o outro modelo, tá? Vamos botar aquele do SS. Ó, está aqui em amarelo. Então vocês devem ter percebido, ó, que ele não ficou lá muito parecido, né? Ele ficou um pouco diferente, tá? Veja que ele não está...
numa velocidade, para velocidades rápidas, ele até ficou legal, né? Agora, para uma velocidade mais baixa, ele não está muito legal, tá? Eu estou apresentando isso aqui nessa forma, por quê? Porque quando vocês fazem lá, pedem para o MATLAB determinar a função de transferência, vocês esperam obter uma função de transferência que representa o meu sistema de acordo, né, como eu quero, tá? Só que isso tudo está muito relacionado à frequência, tá? Se você quer, por exemplo, um sistema de transferência com uma frequência mais baixa, você pega um ponto de operação onde essa frequência é mais baixa também, tá? Então, por exemplo, se eu quiser uma função de transferência mais próxima do ideal, o que eu tenho que fazer? Ó? Eu tenho que pegar uma velocidade mais baixa, tá? Para esse ômega. Então, se você vir lá no MATLAB, tá? Vai fazer o seguinte, ó, agora eu vou trocar esse ômega R0 aqui, ó. Eu vou pegar um ômega R0 para uma frequência mais baixa, tá? Ele vai dar uma planta com um modelo mais próximo do que você precisa, tá? E se você quiser, tá? Na verdade, se eu fosse fazer o projeto da malha de controle da corrente, não teria problema, tá? A gente já vai mostrar isso quando a gente for analisar a função de transferência através do diagrama de Bode, tá? Mas se você, digamos, eu quero ver se o modelo de fato tá legal, aí pega uma frequência mais baixa, um ponto de operação na frequência mais baixa. Aí, por exemplo, ó, se eu rodar aqui, ó, o que vai acontecer? Ó, veja que, deixa eu fechar tudo isso aqui. Ó, veja que ó, esse aqui era o anterior, né? O que mudou aqui basicamente, tá? Ficou tudo igual, tá? Só mudou esse cara aqui embaixo, ó. Se vocês verificarem, ó, aqui ele vai ser igual a vamos escrever aqui, ó, para depois a gente já pegar o valor. 14.630, né? Tá, mudou só isso. Então, se a gente mudar isso aí, será que nós vamos ter uma função de transferência legal? Então vamos lá, vamos alterar aqui, ó, nessa planta, P5, eu vou mudar só isso, tá? Aqui eu vou botar 14.630. Mudando só isso e rodando, olha só como é que fica a planta, ó. Fica praticamente igual. Tá? Então é só para vocês observarem esse ponto aí, tá? Se na planta de vocês não está dando muito certo, analise se vocês estão trabalhando num ponto de operação legal, tá? Então, nesse ponto de operação ele tá com um comportamento legal. Mas a gente vai ver que se a gente plotar as duas formas de onda, isso aqui é essa análise que eu fiz, tá? Que é agora a continuação ainda da aula, né? Então veja que isso aqui é a função de transferência que eu obtive com o espaço de status. Ó, se a gente for colocar agora essa função de transferência, tá? Dá um zoom aqui, né? Se a gente for colocar as duas funções de transferência, tá? Aqui eu determinei a mão, ela está aqui em vermelho, essa aqui, ó. E essa aqui ao lado, ó, é aquela função de transferência na velocidade 81.3. Veja que em alta frequência, se eu traçar o diagrama de Bode, elas são iguais. Tá? Então, se por exemplo, tu vai botar a tua frequência de corte lá, por exemplo, em 1 kHz, veja que não faz diferença eu usar tanto essa expressão de cima ou de baixo, tanto faz, tá? Ou se aquele outro parâmetro alterar, não vai ter tanta diferença, tá? Eu acho que eu tenho até essa aqui é aquela que nós determinamos, né? Ó, com o parâmetro 14.630. Se eu plotar agora, trocar por 14.630, aquele valor que era 20.840, veja que ela fica exatamente igual, tá? Daí qual que eu vou utilizar? Como eu falei, depende. Se você for trabalhar com alta frequência, você tanto faz, tá? Pode dizer qualquer uma dessas três ali. Agora, digamos, eu quero trabalhar com a função de transferência mais completa, tá? Você pode trabalhar, mas veja que essa aqui é de terceira ordem. Na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o controle, tá? E a gente vai utilizar a função de transferência mais simples, essa aqui de cima, porque ela tem uma representatividade boa e ela é de segunda ordem, tá? Não é de terceira ordem, aí para determinar os parâmetros controladores é mais simples, tá?
Então, pessoal, o que a gente viu na aula de hoje, tá? A gente viu como obter uma função de transferência, né? Através dos pequenos sinais. A gente fez isso na mão e também fizemos através do MATLAB, tá? Lá no MATLAB também dá para apresentar, deixa eu rodar de novo aqui, ó, função de transferência e sinal, tá, ao impulso, né, para o nosso sistema, tá? É o que está representado aqui, ó. Ó, veja que essa aqui é o nosso lugar das raízes, tá? Nossa função de transferência. Veja aqui tem o diagrama de Bode, tá? Dessa função de transferência. Então a gente pode fazer um monte de coisa aqui também, tá? Mas isso aqui eu vou deixar para a próxima aula, onde a gente vai implementar o controle, daí a gente vai acabar analisando todos esses pontos, tá? Mas na aula de hoje seria isso, tá? A gente fez então, obtivemos o modelo de pequenos sinais, obtivemos o modelo na mão, obtivemos daí o modelo de pequenos sinais, a função de transferência através de pequenos sinais, né? Através dos espaços estados no MATLAB, fizemos a comparação e vimos que as duas apresentam bons resultados, tá? Então, agora que a gente já tem a função de transferência da corrente, em função da tensão VQS, na próxima aula a gente vai fazer o controle disso tudo, tá? A gente vai obter também na próxima aula a função de transferência da velocidade, né? E vamos determinar os parâmetros dos controladores, tá? Porque também vai ser um PI. Tá certo, pessoal? Então agradeço a presença virtual de todos aí e a gente se vê em breve. Tchau.